Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Megawatt. Eu sou Rodrigo Polito, jornalista da plataforma, e o nosso episódio de hoje será sobre transição energética. Para falar sobre esse assunto, conversamos com Emílio Matsumura, diretor executivo do Instituto Transição Energética. Mais uma vez, o podcast foi gravado à distância, devido às medidas de isolamento social causadas pela pandemia de Covid-19. Espero que aproveitem. O Instituto Transição Energética ele foi criado em 2018 pelo Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Só um parênteses aqui, para quem não conhece, o ICS é uma organização filantrópica nacional que tem o propósito de promover prosperidade, justiça e desenvolvimento de baixo carbono no Brasil. O ICS também é relativamente novo, ele é de 2015, e participando dessas discussões de economia de baixo carbono, eles viram o crescente interesse mundial na questão da transição energética, né? A centralidade dessa discussão da transição energética que vem ganhando força. E o ICS vislumbrou uma lacuna que era um instituto com foco na transição energética no Brasil. Por quê? Porque, em geral, os institutos, consultorias, agentes, organizações dedicadas aos assuntos relacionados à transição energética, como, por exemplo, estudar a questão de energia ou questões socioambientais, usam a transição energética, na verdade, mais como um contexto ou pano de fundo para suas análises. Então, era importante ter um instituto aqui no Brasil que desse foco especificamente à questão da transição energética. Então, o Instituto ele é um think tank, ele é atualmente incubado pelo ICS, com o propósito de fazer com que a transição energética seja um vetor de desenvolvimento sustentável no Brasil. E nós queremos, em 2 ou 3 anos, mais ou menos, fazer com que o Instituto seja completamente autônomo. Outra questão importante é que ele é um assunto mundial, ele não é apenas local. Então, embora o ele tenha um foco eminentemente Brasil, a transição energética está dentro desse contexto mais de discussão global. E, para isso, o Instituto ele está ligado a uma rede global de think tanks. Essa rede é chamada de International Network of Energy Transition Think Tanks, INET, que é liderado pelo Agora, que é a nossa contraparte lá na Alemanha, e que serviu de inspiração para a criação do O que o faz, né? O na verdade, ele reúne e oferece conhecimento com o objetivo de promover o debate da transição energética e o impulsionamento dessa questão no Brasil. Porque nós acreditamos que a transição energética ela é uma alavanca importante para o desenvolvimento sustentável do país. E como é que nós produzimos e reunimos esse conhecimento? Basicamente, nós temos uma produção de estudos esses para qualificar o debate, que são baseados em evidência científica e que trazem discussões atualizadas sobre questões de relevância que podem ter efeito sobre a evolução da transição energética. Basicamente, a gente tem 2 tipos de estudos. São produzidos pelo Então, um exemplo recente foi um estudo chamado Transição Energética, organizando as discussões na retomada econômica, que foi um estudo centrado, na questão dos efeitos da pandemia e como propor uma retomada baseada aí numa economia de baixo carbono. Então, ali nós trouxemos um levantamento de medidas que poderiam ser utilizadas para criar essa discussão mais centrada da retomada econômica, baseada numa economia de baixo carbono, e que traz medidas como, por exemplo, o aumento da eficiência no uso da energia, a eletrificação de segmentos de transporte da indústria, a inserção de tecnologias digitais, entre outros. Mas, de novo, ele não é ainda um estudo que as medidas estão todas prontas e acabadas, mas são medidas que podem vir a ser analisadas de modo mais profundo para você organizar uma retomada com base na economia de baixo carbono. O tem um outro tipo de estudo, que são estudos publicados por nós, mas sob o selo Perspectivas. Nesse selo, nós publicamos estudos que não necessariamente refletem a visão do Instituto para o assunto, mas que nós achamos importante para fomentar o debate sobre questões que
podem vir a afetar a transição energética no Brasil. Como exemplo desse estudo, eu posso citar um estudo recente que nós lançamos, chamado Panorama e Perspectiva para o Gás Natural no Brasil. Nesse estudo, nós trazemos quais seriam, as consequências de você ter um mercado mais competitivo no Brasil, a partir da aprovação do PL 6.407 de 2013 na Câmara, e que ainda precisa ser discutido no Senado, que nós consideramos um passo importante para a abertura do mercado de gás. Então, qual seria o impacto de um mercado mais competitivo, por exemplo, numa redução de preços mais significativa do gás no médio e longo prazo? Então, por exemplo, nesse estudo, há uma análise de se o gás cair de 14 milhões de BTU hoje para 5 a 7 milhões de dólares, milhões de BTU para o setor industrial, você tem uma possível substituição do gás em relação a combustíveis mais poluentes. E isso, nós chegamos ali, o estudo produz um número que dá cerca de 28 milhões de TEP de gás natural, que poderiam ser direcionados para a indústria e transporte, por exemplo. São estudos que nós procuramos trazer mais informação, enriquecer o debate e procuramos que esses estudos possam efetivamente fazer com que a discussão no Brasil em relação à energia, sob a perspectiva da transição energética, ela seja feita num nível mais alto. Uma outra coisa que nós procuramos fazer para qualificar o debate no Brasil é que nós temos, por exemplo, um conselho consultivo chamado Painel, formado por 24 renomados especialistas, entre ex-ministros, ex-secretários de Estado, acadêmicos, consultores de energia, advogados, economistas, representantes de organização da sociedade civil, que são liderados pelo presidente do conselho, que é o Luiz Barroso, e que, por conta da experiência dessas pessoas, fazem uma discussão em relação aos principais assuntos da transição energética, porque todas essas pessoas têm uma contribuição bastante grande para o debate no Brasil e certamente conhecem as dificuldades e os melhores caminhos para que a discussão da transição energética seja efetivamente implementada no Brasil de uma maneira mais qualificada. Uma outra linha de ação do são as nossas discussões que nós publicamos nas nossas redes sociais. Nós estamos nas principais redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn, além, obviamente, do nosso site, emaisenergia.org, em que, por exemplo, esse ano nós trouxemos uma websérie chamada Cisne Negro. Então, nessa websérie de 6 episódios, vamos lançar um 7º agora, provavelmente no final desse mês, com os efeitos do cisne negro, e aí nós associamos a questão da pandemia, mas qual o impacto disso, do que aconteceu no mundo em termos de pandemia, por exemplo, no mercado internacional de GNL, nos investimentos em renováveis, em empregos, no setor de óleo e gás. Então, nós temos aí uma discussão bastante interessante com especialistas mundiais, não só brasileiros. Essa série, infelizmente, ela está em inglês, porque nós vimos aí uma possibilidade dessa discussão, ela não ficar restrita só ao Brasil, mas vimos também um público ávido por entender essas questões em nível mundial. E uma outra série que é chamada Transição Energética no Mundo. Então, nós discutimos experiências de transição energética em jurisdições no mundo, como, por exemplo, a gente fez uma sobre a União Europeia, outra sobre Colômbia, uma sobre Califórnia, foi recente essa. Na Alemanha, nós tratamos a questão do hidrogênio verde e pretendemos fazer uma sobre a Coreia do Sul, que recentemente lançou um New Deal coreano, em que ele trata aí de tanto investimentos verdes, que eles chamaram investimentos verdes, como investimentos em tecnologias digitais, que são os 2 alicerces do plano coreano. Então, essas são as formas que nós temos de tentar contribuir para o debate da transição energética. Como eu disse, a transição energética é um vetor muito importante para o desenvolvimento sustentável no país. E com desenvolvimento sustentável, eu me refiro aqui à questão de você procurar um desenvolvimento que tenha equilíbrio nas questões econômicas, sociais e ambientais. Então, o que o EMAIS procura fazer é trazer, enriquecer esse debate sobre as alternativas de desenvolvimento do ponto de vista técnico.
Você chegou a explicar um pouquinho no trabalho de vocês, um dos estudos, você menciona na transição energética a preocupação de vocês de implementarem medidas que permitam a transição energética pós-pandemia, né? Você conseguiria sugerir algumas medidas ou como você vê, de fato, a transição energética pós-pandemia, né? Eu acho que existem, sim, algumas possibilidades que o Brasil pode aproveitar e fazer uma transformação, lidando ao mesmo tempo, né, com a questão da retomada econômica e retomada econômica com base numa economia de baixo carbono. Então, por exemplo, existem medidas no campo de eficiência energética que são claras, que vão nessa direção, né? Você melhora, você tem eficientização da economia ao mesmo tempo em que você permite que, por exemplo, nosso parque industrial esteja numa posição melhor para, na eventualidade de nós termos lá energéticos mais baratos, a economia, a indústria como um todo, a atividade industrial, ela se aproprie disso e ela fique mais forte. Existem nichos de mercado também que o Brasil poderia atuar. A questão, por exemplo, do aço verde é uma discussão ali que a gente pode pensar, o Brasil procurar nichos de mercado em que ele poderia ter uma vantagem competitiva bastante significativa e que estariam associados à melhor utilização dos recursos naturais. Tem também, por exemplo, uma questão importante, né, na pandemia, a própria questão da mobilidade, que pode mudar de forma bastante significativa, né? Nós estamos vendo relações de trabalho que, de alguma medida, podem estar mudando, pode sofrer menos deslocamentos, então tem medidas também pelo lado da mobilidade que seriam importantes. Tem medidas também, por exemplo, na eletrificação da indústria, naqueles segmentos onde a eletrificação é possível de acontecer. A eletrificação é essa baseada numa matriz cada vez mais limpa, predominantemente renovável. Então, a inserção de tecnologias digitais, a digitalização, então esse pode ser um momento importante. Nós vimos com a possibilidade do trabalho remoto, né, a importância de você ter mecanismos de comunicação rápidos, eficientes, e parte disso está ligado também à questão da tecnologia digital. Toda a economia de inovação ligada a blockchains, a sensores, medidores inteligentes, inteligência artificial também são elementos que poderiam ajudar na retomada econômica. Então, ali naquele estudo nós trazemos alguns desses elementos, dividimos até por alguns setores, questão do transporte, na questão da indústria, eficiência energética, medidas que seriam mais transversais. Essas medidas elas saem de um conjunto de medidas até bem maior, né, de mais de 160 medidas. Nós nos concentramos ali em torno de 46 medidas que poderiam ser utilizadas. É claro que elas vão ser utilizadas em momentos distintos, porque elas têm horizontes distintos e são mais ou menos difíceis de serem implementadas, mas elas formam ali um conjunto interessante de medidas para discutirmos em que bases podemos fazer a retomada econômica do Brasil pós-pandemia. Você acha que, porque a gente viu uma queda do preço do petróleo muito grande, né? Até que ponto isso atrapalha a transição energética, ou o movimento da transição energética já está sendo tão intenso, justamente como você colocou, por exemplo, na área de mobilidade, né, que essa questão do preço não vai ser tão decisiva para o ritmo da transição energética, né? A transição energética, assim, essa pergunta é interessante porque eu preciso só dar uma contextualização. Em geral, as pessoas pensam transição energética como apenas a descarbonização. A descarbonização ele é um elemento importante na discussão, é um elemento central, mas ele não é o único elemento na transição energética. Como eu falei, ainda tem outros aspectos, como, por exemplo, a digitalização, tem a questão da descentralização dos recursos energéticos distribuídos, também é um outro fator importante, né? Os avanços tecnológicos estão permitindo cada vez mais que, no limite, o consumidor individual ele possa atender às suas próprias necessidades energéticas, e isso gera uma série de transformações no setor, porque a questão da integração desses recursos descentralizados ele fica cada vez mais complicado, né? Mais complexo, e esses têm sido, em geral, os 3 aspectos que levam à transição energética, que são características da transição energética no mundo. No caso do Brasil, eu ainda colocaria outros 2 elementos, e, na verdade, você teria, então, uma transição energética baseada em, que eu chamo de 5Ds. Né? Além da descarbonização, descentralização e digitalização, você teria a questão do desenho de mercado,
que é fundamental, e as reformas no setor elétrico, no setor de gás natural são fundamentais para isso. E no Brasil também nós precisamos pensar na questão da democratização / desigualdade energética, que obviamente tem um impacto na desigualdade econômica, porque a energia, como ela é um insumo importante para a atividade econômica no Brasil, se você consegue oferecer energia a um preço bastante competitivo, isso gera uma quantidade de atividade econômica bastante significativa. Então, isso é importante para reduzir a questão da desigualdade e também para gerar maior democratização no acesso da energia. Em relação à sua pergunta, então, que, digamos assim, ela tem um foco talvez um pouco mais na descarbonização, porque está ligada ao preço do petróleo, eu acho que o que a gente precisa levar em consideração é, bom, se nós queremos a descarbonização, nós precisamos pensar em elementos que façam com que essa descarbonização se acelere. Não necessariamente essa descarbonização ela acontece simplesmente com uma menor participação do petróleo. Se, por exemplo, os combustíveis fósseis e eles tiverem, ou de uma maneira geral, todos os combustíveis que gerem gases de efeito estufa tiverem, por exemplo, um preço, e esse preço refletir efetivamente o valor que a sociedade dá para a questão das emissões de gases de efeito estufa, pode ser que a própria indústria do petróleo encontre outras maneiras de produzir derivados que, no final das contas, sejam compensados de alguma maneira ou existam tecnologias que capturem a emissão de gases de efeito estufa. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista dinâmico, uma melhor resposta do sistema de energia como um todo, da indústria de energia, melhor dizendo, como um todo, para um problema que você vê que é a questão de emissão de gases de efeito estufa. A curto prazo, se você tiver uma retomada, essa retomada acontecer de maneira rápida, embora tenha, obviamente, uma discussão de uma possível segunda onda, de um crescimento sob novas bases, isso pode efetivamente afetar o preço do petróleo de uma maneira mais estrutural. Então, o que a gente procura fazer na nossa análise sempre é olhar os impactos de uma maneira mais estrutural e não tão conjuntural assim. Porque a transição energética, a despeito do petróleo eventualmente ficar mais baixo e ser mais utilizado durante um bom tempo, pelo menos inicialmente, nós precisamos criar formas de acelerar a transição energética, mesmo que o preço do petróleo ele continue baixo por um tempo relativamente grande. Então essa é a nossa maior preocupação. Só mais uma última pergunta. Você mencionou o estudo que vocês desenvolveram, mostrando que ele seria competitivo, reduzir praticamente 50%, de 14 para 7 dólares por BTU, por milhão de BTU. Para a indústria. Isso. Uhum. E ao mesmo tempo também... Para o setor elétrico, para você ter aquelas térmicas inflexíveis, o estudo mostra que teria que estar na ordem de 4 a 5 milhões de BTU, que é sem preço de carbono, tá? Sem preço de carbono, porque também se isso mudar, se você colocar preço no carbono, aí o preço do gás tem que ser mais baixo ainda. Você mencionou que um dos 5 Ds passa pelo desenho de mercado, passa pela reforma, que é o que está lá no Congresso. Eu pergunto um pouco o que está lá proposto e como é que vocês veem a reforma do gás, a importância dessa reforma para, de fato, tornar o energético mais competitivo no Brasil, né? Eu acho que ele é um passo fundamental para a abertura do mercado de gás. Só que se você me perguntar, é suficiente? Não. Ainda você precisa de mais coisa, assim como no setor elétrico também, o que está sendo proposto na PLS 232, por exemplo, ele também é insuficiente. Mas ele é um passo importantíssimo, não tem dúvida nenhuma disso, ele é um passo importantíssimo na direção correta, de você realmente estar preparando o seu setor de energia para as transformações que estão vindo, ambientais, tecnológicas, e que realmente elas vão acontecer independente do Brasil querer ou não. Então, o que pode acontecer é você ser atropelado pelos avanços tecnológicos, as pessoas escolherem soluções não necessariamente as melhores do ponto de vista sistêmico, porque você tem uma regulação, você tem um conjunto de leis, um arcabouço regulatório que ele é insuficiente, que ele não está suficientemente preparado
para essas inovações. Então, o que acaba acontecendo, você vai gerando escolhas que depois ficam cada vez mais difíceis de você, dentro de uma visão mais sistêmica, de uma operação eficiente do mercado e eficaz, fica mais difícil de você tentar consertar se isso tomar uma dimensão muito grande no mercado. É importante analisar sempre essas reformas dentro de um contexto sistêmico, ver se todas as medidas ali elas são coerentes entre si. Tem uma questão também que não é muito trivial, que é o timing em que você coloca essas questões, porque as medidas podem estar todas ali, mas se você errar no timing também, é igual receita de bolo. Se você coloca na ordem errada, embora você tenha todos os ingredientes, o bolo pode desandar. Então, o timing também é uma questão extremamente relevante. Mas, tanto na reforma, a proposta do mercado de gás, quanto a reforma no setor elétrico, elas caminham, sim, para tornar esses mercados mais modernos e na direção correta, a meu ver. E vocês têm um estudo sobre o PLS 232 sob a ótica da transição energética. Você poderia comentar um pouco sobre ele? Nós lançamos em abril desse ano um estudo chamado A Reforma do Setor Elétrico sobre a perspectiva da transição energética, né? Porque nós vemos essa modernização do setor como uma oportunidade bastante grande para que o Brasil mantenha o protagonismo na economia de baixo carbono. Nós acreditamos que com um arcabouço legal e regulatório adequados, vão ser criadas as condições para que o setor incorpore as inovações necessárias e se beneficie da transição energética, podendo assim oferecer energia com qualidade e o custo que a sociedade requer. No Brasil, a gente sabe que são necessários vários aperfeiçoamentos envolvendo, né, as questões lá do próprio desenho de mercado, tanto atacadista e varejista, a questão dos subsídios, a questão da alocação de riscos, o fato de que o sistema precisa ter segurança para operar com maior percentual de renováveis, né, que essa é uma perspectiva, e ao mesmo tempo precisa olhar para trás, precisa tratar adequadamente os seus legados. A gente acha que o PLS trata, né, de algumas dessas questões, mas precisa ainda outros avanços. Então, na direção que a gente vê a transição energética, o PLS está na direção correta, mas para a transição energética nós precisaríamos de ainda outras alterações. E que alterações seriam essas, né, que não estão cobertas integralmente lá pela PLS? Tem a questão da revisão da estrutura tarifária, de modo que no final a tarifa tivesse uma maior adequação com os preços do mercado atacadista, então no final o consumidor pudesse ver aquilo que está acontecendo também no mercado atacadista, tivesse, né, um sinal econômico mais transparente para o consumidor lá na ponta final. A questão da separação fio e energia é outro, né, entre os serviços de rede e a comercialização da energia elétrica também é um outro elemento que precisaria avançar, além da PLS 232. A questão da racionalização dos subsídios também, que tem um impacto tarifário bastante grande, acabam distorcendo, né, a competição entre as fontes, e a questão da revisão da estrutura organizacional, porque se você for para um setor elétrico mais descentralizado, você provavelmente aí tem que pensar numa outra governança, ou qual é o papel do ONS, se a gente precisa ter operadores do sistema de distribuição, mesmo no caso da CCE, qual é o grau, né, de indivíduos e agentes que vão operar através da CCE, tudo isso precisa ser revisto e ainda precisaria ser analisado para além do PLS 232. Obrigado, Emílio. Obrigado pelo bate-papo, por nos apresentar um pouco mais do E+, falar um pouco mais sobre transição energética. Foi ótimo o bate-papo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que foi uma oportunidade muito boa para o E+, divulgar um pouquinho daquilo que ele faz. E essa discussão de transição energética é uma discussão que veio para ficar e, na verdade, eu acho que ela até é necessária a gente olhar, talvez, a evolução do setor de energia com esse olhar de transição energética, porque a gente vê que ela é uma grande alavanca para o desenvolvimento do país.
E este foi o nosso podcast dessa semana. Um abraço e até a próxima.